Ei, gente linda, gente amada, bom dia, boa tarde, boa noite, seguimores amados. Então, tô aqui, ó, que nem baiano, na rede, relaxando, menino. Olha eu. Pois é, eu tava aqui, né, lendo meu livro, de vez em quando eu dou uma passadinha. E como eu tô contando a minha história, né, tô contando numa série de vídeo que se chama NetDora, ou Flixdora, certo? Não sou Netflix, mas faço série. E aí, para vocês que não me conhecem, meu nome é Doris Smithberg, a Mulher Maravilha, ó, do canal Eu Sou o Meu Milagre. Aí hoje eu vou falar um pouco do meu irmão mais velho, né? Porque é muito irmão. Então a história tem que ser completa, não pode ser um pedacinho. O meu irmão mais velho, 17 anos mais velho que eu, ele tinha muito problema com meu pai, né? Porque meu pai já encontrou ele já quase um homem, um adolescente, eu acho que 15 anos, não sei. Aí, não, 15 não, 17, porque minha mãe ficou logo grávida quando conheceu meu pai. Já era um homem praticamente. E esse irmão, ele tinha tanta raiva do meu pai, que eu era o saco de porrada dele, acredite. Eu era o saco de porrada. Ele me batia por qualquer coisa e me xingava por qualquer coisa, me humilhava por qualquer coisa. Eu lembro uma vez que eu estava sentada, chupando cana. Eu acho que eu tinha 7 aninhos, mas já sabia manejar bem uma faca, né? Eu estava descascando cana com uma faca de cozinha, e eu estava sentada. Ele chegou da rua e me pediu um pedaço da cana. Eu falei, não dou, porque como ele era tão ruim comigo, não tinha por que dar. Não vou lhe dar. Ele disse, é melhor você me dar, senão eu vou aí e vou tomar. Eu falei, não dou e não dou. Ele me deu um chute, eu com a faca na mão, eu rolei, caí lá. Menina, pensa na bichinha tinhosa que eu era. Eu caí, eu acho que ainda tenho dor aqui, sabe, do chute que eu tomei. Sinceramente, eu tenho que fazer a acupuntura nesse lugar específico, porque eu sempre estou sentindo uma dor aqui. E aí eu levantei, eu fui engateando assim, eu catei a faca, mirei assim para a cara dele e puf, taquei a faca na cara. E a faca pegou aqui e ficou pendurada. Ele arrancou a faca, mas antes dele arrancar a faca, gente, eu já estava correndo. E ele correu atrás de mim. Eu corri, eu acho que eu corri por aí como meio quilômetro ou 1 quilômetro. Para criança tudo era muito, né? Porque meu pai, ele ficava numa barraca lá jogando dominó com um monte de homem, desocupado igual ele era. E aí eu entrei nessa barraca e me agarrei com meu pai. Aí ele entrou, já estava para pegar assim nos meus cabelos. E os homens pegaram ele, até meu pai tinha medo dele. Meu pai enfrentava ele só bêbado, mas sã meu pai não enfrentava, porque meu pai tinha medo. Ele era assim, mulato forte, né? Nessa época aí, eu acho que ele já tinha 20 e poucos anos. E ele ensanguentado, o sangue pingando, e ele querendo me pegar, e os homens agarraram ele. E aí meu pai foi para casa comigo, e quando minha mãe estava trabalhando, mandou chamar minha mãe, e minha mãe veio, foi que minha mãe me socorreu. Porque se ele entrasse ali e me pegava, meu pai não ia poder me defender, porque ele era grande, é assim, um mulatão, ele era bonito também, né? Ainda é um velho bonitinho. Aí minha mãe me defendeu, não deixou ele me bater, mas eu fiquei ali ameaçada que um dia ele ia me pegar. Aí outra vez eu estava lá brincando com as minhas panelinhas de barro que eu fazia.
ele chegou sem mais nem menos, chutou meus brinquedinhos todos, que a gente não tinha brinquedo, né? Tinha que fazer aquelas panelinhas de barro, bonequinha de pano, era isso que a gente brincava. Chutou tudo, sua puta, saia daí, vá procurar uma calçola para lavar. E assim foi. E eu fui crescendo com esse irmão assim. Aí já na idade assim de 14 anos, eu já estava mocinha, bem magrinha, mas já formada, com peitinho, toda... Eu sempre fui bunduda, tinha bunda grande, ainda tenho. Doida para tirar um pouco dessa gordura. Aí, minha filha, aí ele sempre estava me ameaçando. Não podia conversar com nenhum menino vizinho, porque ele dizia, se eu te pego, eu vou te arrebentar. E aí foi, quando chegou um dia, eu com 14 anos, ele namorava uma moça que morava num bairro na cidade, perto da minha mãe, ou perto da minha irmã mais velha, que era irmã dele de parte de pai e mãe, né? E aí eu estava namorando, eu ia lá para casa da minha irmã para cuidar dos filhos dela, dos meus sobrinhos, e tá eu já gostando de namorar. Aí tinha um rapazinho chamado Fernando, nessa época eu tinha 14 e ele tinha 18. Ele era amigo do outro irmão meu que era policial. Esse menino, ele conversava muito com ele. Eu sempre fui muito assim extrovertida, gostava de conversar especialmente com homem. Até hoje eu me dou melhor com homem do que com mulher, até hoje é assim. E aí esse rapaz me convidou para ir no cinema, eu estava apaixonada, né? Apaixonada, a gente não tinha dado nem um beijo, já estava. Aí me convidou para ir para o cinema, aí eu pedi a minha irmã mais velha era boazinha, né? E o marido dela também era muito bom comigo. E aí a minha irmã deixou ir no cinema com ele. O cinema não era tão longe de casa, era perto, não precisava pegar ônibus nem nada. Aí eu fui no cinema, mas antes eu contei para a noiva dele, que ele estava noivo, que eu ia no cinema com esse rapaz. O nome dele era Fernando, eu chamava ele de Nando. Aí minha filha, ela contou, olha, eu nunca mais eu vi a cara dessa mulher, porque mesmo já de pequena, não é com ódio não, a decepção foi tão grande que eu nunca mais na minha vida queria ver a cara dela. Aí, menino, tô lá no cinema, olha o filme que eu fui assistir, acho que era um filme de Tarzan, se eu não me engano, mais ou menos, eu acho que foi. Nunca tinha ido no cinema na vida, me acredite. Quando eu estava lá no cinema, que o rapaz começou a me dar o primeiro beijo, nossa, me imagina, eu sinto aquela mão aqui me agarrando. Sua puta vagabunda, você tá aqui, né? Eu sabia, sua descarada, de papa na minha cara. E a galera do cinema, ei! Pegou a mulher com o outro, bate mesmo nessa cadela, ninguém para me defender. O rapaz que eu tava, ó, se picou correndo e eu fui espancada a rua toda, até chegar na casa da minha irmã, agarrada pelo cabelo, me xingando o bairro todo, porque tinha que andar para chegar na casa da minha irmã. Me xingando e me batendo. Gente, foi o dia da vergonha mais vergonhosa que eu já passei na minha vida. Aí minha irmã reclamou com ele, meu cunhado falou a ele, ela foi para o cinema com meu permisso e da sua irmã. Você não tinha o direito de fazer isso. E se você, meu cunhado era advogado, meu cunhado ameaçou ele. Se você bater em Dorinha outra vez, eu lhe boto na cadeia. E todo mundo lá em casa respeitava esse cunhado, porque era o que tinha... Era a única pessoa na família da gente, né, que era marido dessa minha irmã, que tinha cultura, que tinha um título de advogado, foi vereador também, então todo mundo respeitava. A palavra dele era uma ordem. E foi graças a esse meu cunhado que eu parei de apanhar desse irmão. Aí, eu fiquei aí na casa da minha irmã, quando o rapaz, no outro dia veio,
me visitar. Eu disse, chirpa daqui, seu vagabundo. Aí foi a minha vez. Que eu fiquei com tanta raiva do menino, por que ele não me defendeu, deixou apanhar? E eu falei, eu não quero um homem frouxo, você é um frouxo, não quero, e mandei ele extirpar e nunca mais eu olhei para a cara dele. Primeiro eu estava com vergonha e estava com raiva que ele não me defendeu. Então, se não serviu para me defender do meu irmão, e se acontecesse com outro na rua, outra pessoa, ele também não ia me defender de ninguém. Então eu não quis mais saber. Então essa foi assim, uma das vezes que foi muito difícil com esse meu irmão. E meu irmão, coitado, ele é de uma pessoa de um temperamento insuportável. E em qualquer lugar que ele vai, ele briga. Ele era tanto ameaçador que todo mundo da família se afastou dele. E ele vive com a mulher dele, os filhos dele, na solidão, porque ninguém da família vai. Quando minha mãe morreu, passou um tempo, eu fui visitar ele na casa dele. Eu já morava aqui nos Estados Unidos e fui visitar ele. Aí ele veio me dar um abraço, mas já eu fiquei assim, ó, tesa, quando ele veio me dar um abraço. Sabe, uma rejeição natural que tinha dentro. E eu vou falar para vocês, eu não tenho o menor ódio do meu irmão, graças a Deus. O que eu sinto muito por ele mesmo é compaixão, minha gente, porque ele não é assim porque ele quis ser assim, né? Ele não teve opção na vida, eu tive, né? Eu estudei um pouquinho, pelo menos até a 5ª série, mas estudei. Eu gostava de ler, eu sabia escrever meu nome, eu sei, né? Então, assim, ele nunca leu, ele nunca teve um psicólogo. Então, ele é uma pessoa digna de compaixão. Aliás, todos os meus irmãos, né? Eu faço terapia até hoje. Mesmo eu uma pessoa que eu sou autodidata, eu aprendo sozinha minhas coisas. Demoro de aprender. Até agora que eu não aprendi a fazer direito foi a edição de vídeo. Mas um dia eu aprendo, porque eu sou inteligente, né? Deus fez eu com essa cabeça linda, maravilhosa, claro que eu vou aprender. Né? Eu já faço, mas não saiu perfeito ainda, então eu gosto de perfeição. Aí sim, eu tenho muita compaixão do meu irmão, muito, porque o que ele aprendeu na vida foi isso. Minha mãe batia muito nele, meu pai escorraçava, então era muita humilhação, muito sofrimento ele teve também, então por isso eu não tenho a menor mágoa, eu sempre oro por ele, eu sempre peço a Deus que, sabe, abençoe ele. Se um dia eu puder ajudar ele, eu ajudo, certo? Já ajudei uma vez, mas não mais, porque ele também não sabe agradecer. Então, a gente não pode ficar ajudando as pessoas que não têm gratidão, porque senão a gente se atrapalha. Mas é isso, gente. Essa foi uma parte do meu irmão. Depois eu conto a do outro irmão. Eu tinha 3 irmãos que eu era a caixa de porrada deles. 3. Eu não vou falar o nome de nenhum para não dar ibope, não dar confusão, né? Mas 3, esse mais velho e mais 2. E mais 2 mais velho, que eu era a caixa de porrada. Eu apanhei muito, minha gente, mas muito, muito mesmo. Era um sofrimento, eu só vivia pedindo a Deus para me livrar daquela casa, porque eu odiava a minha casa. Eu detesto falar essa palavra, odiava. Mas eu, na época, eu só pensava em sair de lá. Uma vez eu pensei em fugir, mas para onde eu ia? Não tinha lugar nenhum para ir, né? Mas eu pensava em fugir de casa, porque era muito maltrato, muito abuso psicológico, muita violência doméstica, tanto do meu pai com a minha mãe, né, que eles brigavam, meus irmãos mais velhos e meu pai também brigavam, então era aquele inferno o tempo todo. E a coisa que eu mais sonhava na vida era sair dali. E no próximo vídeo eu volto e conto mais um pedacinho da história dos outros irmãos, até quando chegar na parte do meu casamento, tá certo? Seguidores, compartilhe o vídeo, porque
pouco a pouco, vocês vão ouvir uma história de superação incrível, tá certo? Então, muito obrigado, compartilhe, deixe seu like. E você que não está inscrito, se inscreva, porque essa é uma série e você não vai querer perder um capítulo, né? Um beijo, nos vemos no próximo episódio.